Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Entre Risos e Versículos. Bem-vindo, E povo aí, de Deus, lindo. Mais um, né? para animar a sua semana, a sua quinta-feira. Você não tá aí fazendo nada. É isso aí. Escuta nós. Tá no trânsito essas horas. Você tá Bota em no casa. Spotify. Você tá no Spotify, no trem, escutando isso aí. Lá no Brasil, tá em Carapicuíba, lá em Osasco. Tá Você lá tá em escutando esse BH, episódio. na Você Praça tá lá em 7. Belzote. Entendeu? Você tá escutando. Você tá lá no... Sei lá onde você tá, mas não interessa. Deus vai levar. Pronto, é isso. Empurra, assim, lá naqueles cantinhos onde que não tem ninguém lá falando. Joga nós lá. Se você lá tá que nós quer. escutando, porque esse daqui é pra você. Exatamente. E hoje é especial. Hoje é especial. Todos são especiais. Todos. Mas hoje é especial. Por favor, faça as honras, então. Hoje é alguém que decidiu ser obediente à voz do Espírito. O que eu sei desta pessoa, o que eu escutei sobre essa pessoa, que é uma pessoa que escuta o Espírito Santo falar de uma forma, assim, sobrenatural. E aí, desde que eu escutei o primeiro feedback, eu falei, cara, eu estou curioso. Desde a primeira, imagina essa pessoa contando esse testemunho numa mesa de um As podcast. experiências que essa pessoa tem com o Espírito Imagina Santo. como ela pode ser Usada. para edificar mais vidas. Isso, então, Aí o convite foi feito e o que ela fez? aceitou. Tá aqui hoje. Hoje a gente quer apresentar vocês e apresentar o testemunho dela, da Dai. E Dai? Tudo bem? Bem-vinda a você. Meu nome é Daiane. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. É muita pressão assim a primeira vez, mas... É um pouquinho, preocupe. mas o Espírito Santo vai levar. Seja muito bem-vindo, obrigado Amém. por aceitar o convite, obrigado por... É sábado, a gente sabe que sábado é o dia que a gente tem aqui para fazer um monte de coisa, obrigado por estar aqui com a gente, sinta-se à vontade. Não tem nada mais importante do que falar do É Senhor, isso. então Deixa o Espírito Santo a falar. gente cancela qualquer isso. coisa na agenda. É isso, mas obrigado, tá? Seja muito Amém, bem-vinda. amém. Amém. Dai, você vive em Charlotte há quanto tempo? Então, eu tô em Charlotte, vai fazer 2 anos, não fazem nem 2 anos ainda. Meu Deus, mas parece que eu tô aqui já há anos. É mesmo? É. Eu também tenho essa impressão de que eu já vivi aqui nesse É. lugar e aqui foi o lugar que Deus preparou e eu tenho que já, sabe? É, me sinto em sente o casa. sentimento de casa. É, incrível, incrível. Desde o momento que eu coloquei o pé nesse estado, eu me sinto em casa. É como se eu pertencesse aqui. Muito bom. E você veio de qual estado pra cá? Eu mudei de Nova York pra cá. Morei na... Busy. completamente Mas você morava na diferente. cidade? Ao extremo. Eu morava em Bronxville. É uma vilazinha, bem do lado de fora de Manhattan. Então tava ali, tipo assim, no meio de tudo. E era bem Aquele movimentado. trânsito todos os dias. Todos os dias. O trem O lotado. trem lotado, o trânsito, ou o trem ou o trânsito. Eu morava em frente à estação de trem. Uau. Bem busy, A mas... buzina Exato, já era normal. a buzina era parte do dia, Já assim, era sabe? parte do dia a dia. Nossa, eu não É. consigo. Eu fiquei em Brooklyn. Eu fiquei em Brooklyn por 4 semanas, 5 semanas, não sei, mais ou menos isso. Cara, e eu odiava. Mas antes de morar em Nova York, eu morei em Connecticut também, por 17 anos. Connecticut já é mais country. Connecticut já é mais tranquilo. Aí eu fui de Connecticut pra Nova York. Aí agora Charlotte, eu acho que fica tipo bem no meio. Entre Connecticut e Nova York fica Não Charlotte. tão busy. Não tão busy, mas também não tão tão tranquilo. É o equilíbrio dela. Equilíbrio, Da exatamente. cidade grande, da tranquilidade do campo, é o equilíbrio. Exato. O que me encanta em Charlotte é o paisagismo, as árvores. Mas é a cidade que mais está crescendo, a cidade que mais cresce nos Estados Unidos de imigração, não só de imigrantes, mas de americanos que estão saindo de outros lugares Incrível. e estão vindo para cá. Eu até hoje não conheci uma pessoa que nasceu em Charlotte. Que nasceu aqui, que mora aqui, americano. Geralmente eles vieram de outros estados. Não conheci até hoje, né? Não sei futuramente, né? Mas até hoje eu não conheci ainda. E uma dúvida minha é sobre sua caminhada com Cristo. Você sempre foi cristã? Não sei, não. Eu, assim, mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 14 para 15 anos.
Minha irmã mais velha morava aqui. E eu morei numa cidadezinha chamada Brookfield, em Connecticut. E lá não tinha brasileiro nenhum. E ali a minha irmã, né, me registrou na escola e eu fui para middle school. E lá não tinha nenhum brasileiro e eu não falava nenhuma gota de inglês. E os seus pais Meus pais no no Brasil. Brasil, No você e a Brasil. sua irmã aqui, Aham, eu e minha irmã com aqui. 15 anos. Com 15 anos, 14. Eu fiz 15 aqui. Eu vim com 14 e fiz 15 aqui. Uau. E, e lá não tinha nenhum brasileiro. Então, eu morei em Brookfield mais ou menos por 1 ano. E foi ali onde, com 6 meses, eu já estava assim, já conseguia conversar o inglês, já conseguia me desenvolver, me desenrolar. Então, eu era bem curiosa. Então, assim, eu consegui me desenvolver bem rápido. E depois de 1 ano, a gente mudou para Danbury. Em Danbury tem uma comunidade também em Connecticut, Também. mas é uma cidadezinha vizinha, mais ou menos 15 minutos de Brookfield. E em Danbury tem uma comunidade brasileira muito grande. E ali foi onde eu comecei a conhecer os brasileiros. Então eu fiquei aqui mais ou menos 1 ano e pouco, e eu não tinha nenhuma amizade brasileira, não conhecia quase nenhum brasileiro. Eram poucos brasileiros que eu conhecia. E quando eu mudei para Danbury, foi onde eu fui para high school, e eu conheci, né, um grupo de pessoas brasileiras. E uma das primeiras pessoas que eu conheci foi uma amiga chamada Carol. E a gente, assim, se conectou logo de primeira, né. Foi uma amiga que somos amigas até hoje. E ali a gente foi ficando mais próximas e ela começou a me convidar para ir dormir na casa dela, né, no final de semana. Ela morava com a mãe dela e com o padrasto. E a mãe dela falava: "Ok, você pode dormir aqui em casa só se você for para a igreja com a gente". E naquela época a igreja era nos sábados. O culto era nos sábados, eles iam numa igreja chamada Emanuel, lá em Danbury. Ou era isso ou dormir lá na calçada? Hã? Ou era ir pra igreja ou dormir na calçada? Exatamente, eu era ir pra igreja e dormir na calçada, exato. E aí eu ia, de princípio eu falava assim: "Nossa, não vejo a hora desse culto terminar pra gente poder ir pra balada". A gente saía do culto e depois eu e a Carol, a gente ia tipo pra, né, às vezes tinha high school reunion, né, Uhum. a turma da escola se reunia pra dançar ou pra ir, né, pra lugares diferentes. Então qualquer programa que tinha, a gente só podia participar Depois da igreja. depois da igreja. E aí a gente ia e conforme eu fui indo, eu comecei né, gostar, a me envolver mais, né. E nisso que eu fui me envolvendo mais, acabou chegando um dia que eles começaram a fazer, né, os apelos do batismo, né, depois que eu já tinha aceitado Jesus e tudo. E aí eu falei assim: "Eu acho que eu vou me batizar". Aí depois de 1 ano mais ou menos, foi onde eu decidi me batizar naquela igreja, né. E eu fui, me batizei, mas não era nossa, eu tô falando coisa de 20 anos, 20 anos atrás, 21 anos atrás, então faz muito tempo. E não tinha eles não engajavam muito ali a intimidade com o Espírito Santo. Naquela época não era algo que era muito pregado. E é tipo, eu vou não tem como eu falar não Aham. falar, mas é tipo, eu te conheço de Ouvi ouvir falar, falar, tipo exatamente, isso, sabe? exatamente, E você exatamente. queria mais do que Eu isso. queria então eu ia, mas eu não sentia aquele fervor, sabe, eu não sentia aquela conexão, né. Mas era algo que ali eu já via que o Senhor estava trabalhando e que realmente já vinha mudando a minha vida. Eu cresci num lar muito quebrado. Eu cresci num lar que meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 8 anos quando os meus pais se separaram, eu fui morar com o meu pai, inclusive eu e os meus irmãos, nós fomos morar com meu pai. Então antes de eu vir para os Estados Unidos, eu morava com meu pai. É. Mas, então eu não tinha aquela coisa, aquela conexão. Então eu fui, né, me batizei, mas continuei naquela vida que era mais ou menos com um pé na igreja e outro pé fora, né. Então eu ia,
final de semana, mas ali durante a semana eu gostava de dançar e eu tava né, em outros Era a lugares. escala 1/6. Exato, exato. Um dia cristão, 6 dias no rolê. Exato, exatamente, era isso mesmo. E aí você via os filhos dos pastores fazendo a mesma coisa, então você pensava, É normal. é normal, Tá tudo bem. entendeu? Então pra mim era normal. Eu não tinha essa consciência que, nossa, tipo assim, sou uma pecadora, entendeu? Eu não tinha essa consciência. E foi muitos anos assim, até chegar, né, o dia que chegou um convite pra mim de eu ir pra Israel. Foi em 2019. Nossa. Então, tipo assim, passou assim, né? Passou aí. Eu não consigo imaginar. Aham. Eu acho que esse é o rolê. Não, eu acho que eu não consigo imaginar. Aham. Não Se dá. passou anos, aí chegou o dia, né, que chegou esse convite pra mim, e ali eu falei assim: "Nossa, eu preciso ir em Israel". Falei: "Eu quero ir, nossa, né, meu sonho". E ali eu comecei a orar e o Senhor começou a tocar, mover meu coração e falar, né: "Você vai participar dessa excursão", era uma excursão com uma igreja, que estava saindo de Denver também. E eu fui cheia de expectativa. Você se preparou. Eu me preparei, nossa, meu coração estava assim, eu não queria nem conversar com ninguém, era uma excursão que eu tinha conhecidos. É porque, é porque esse é o rolê que eu quero pra minha vida. Aham. Da Disney do cristão. É a Disney do cristão. Exato, exato. Não, eu não consigo imaginar. Pra mim é um negócio muito. Eu acho que quando for minha vez, eu vou mapear aquilo Uhum. ali. Não, mas eu acho que é necessário. Hum. Porque por mais que você conheça e você lê, Uhum. é uma vez. É. Agora, quando você andar Nossa, na mesma rua, ver o mesmo edifício, e você assimilar, sobrenatural. você fala, não, É gente, não sobrenatural. Você falou, ó, eu preparei e tal, mas você gerou essa expectativa de pisar ali. Eu estava numa expectativa tão grande que eu tinha pessoas próximas de mim que foram nessa excursão comigo. Mas eu não queria nem conversa com ninguém. Você Tipo queria assim, ter eu a sua estava o tempo experiência. todo na minha mente, sabe, conectada ali. E quando eu cheguei lá, desde o momento, na verdade, que a gente saiu de Nova York, já começou uma resistência espiritual muito grande. Nosso voo foi atrasado por horas, assim, umas 7 horas de atraso. A gente entrava dentro do voo, sentava no voo, 2 horas, tem problema mecânico, tem que sair de dentro do voo. Então a resistência já começou no aeroporto, né. Então a gente chegou com um dia de atraso em Israel, né, e a gente já tinha o roteiro todo ali preparado. Então a gente chegou lá, a gente já estava bem cansado, mas eu estava, assim, cheia de expectativa no meu coração. E eu falei assim: "Nossa, eu vou viver o que eu não vivi nesses anos todos, eu vou viver aqui". E ali eu comecei, né, a orar, e foi uma coisa, assim, que me toca muito, porque só de eu falar, eu consigo vivenciar tudo de novo. novo, de tão especial que foi, né. E ali foi onde tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Olha aí, eu gosto Eu dessa. vejo ela emocionada, é como Foi. se ela estivesse acessando a É, emoção de novo. minha primeira experiência com o Espírito Santo foi naquele lugar. Eh, eu fui batizada no Rio Jordão, né, ele ia ter o batismo do Rio de Jordão. A carinha dele. E Dá pra batizar 2 vezes? dá. Porque daí só foi Aham. essa coisa batizar. É, dá. Renova seus votos. Dá. Nossa. Foi assim, foi realmente uma renovação, mas pra mim ali, na verdade, é como se tivesse sido realmente o meu primeiro batismo real, de entrega real, foi ali. Foi no Rio. Foi no Rio Jordão. Ali foi meu batismo realmente, que eu posso dizer que eu morri pra Daiane antiga, e ali foi onde começou a minha vida nova e minha jornada com o Senhor começou ali. O batismo no Rio Jordão foi algo que você planejou? Não. Foi algo que eu decidi lá, assim, né, o pastor Osório, né, que ele era o líder da nossa excursão, me perguntou se eu gostaria, e eu falei: "Ó, eu já fui batizada antes", e ele falou: "Não, você pode, né, se batizar de novo". Então, quando ele falou, eu falei: "Eu quero, né". E eu lembro no dia, a gente assim, aquele dia todo foi um dia que eu estava muito emocionada, tudo me tocava, tudo me fazia chorar, eu estava muito, muito emotiva, e o batismo foi no final do dia. Então, eu lembro quando eu pisei, né, no local, assim, a presença do Senhor era muito, 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 assim, era Perceptível. palpável, era palpável. A presença do Senhor naquele Essa lugar era palpável. é a cidade querida dele, né?
É, é, É o cantinho especial dele na terra, né? é. A presença de Deus ali, assim, é sobrenatural. Realmente, assim, eu não consigo nem colocar em palavras. E, e ali, né, teve um grupo de pessoas que se batizaram. E a gente na fila, né, esperando, e eu estava na fila e eu já estava ali, sabe, sendo tocada. Quando chegou a minha vez, que, né, o pastor Osório foi ele mesmo que me batizou, que ele me desceu sobre as águas, me desceu quando ele me levantou, eu tremia, sabe, eu sentia, assim, a presença do Espírito Santo de uma forma, minha perna tremia, tudo tremia, e eu chorava, e era aquele choro, assim, profundo, sabe. E foi algo assim que eu não consi eu fiquei até parada por um tempo, assim, no mesmo lugar, porque eu não conseguia nem me mover de tão tocada, Sabe onde sabe. você me levou? Hum. Você me levou a um bebê nascendo, Uhum, exatamente. que ele Foi chora, foi. mas você Uhum. não co nem ele mesmo consegue decifrar o porquê do choro, ele simplesmente chorou. Exato, exatamente. Era aquele choro profundo, como se o Senhor tivesse, assim, limpando a minha alma. Era de tão profundo que era uma coisa, assim, sobrenatural. E quando eu saí dali, eles fizeram a filmagem, né. E na filmagem até, tipo assim, eu tentando sair de dentro do rio e meus passos eram tão curtos que eu não conseguia, sabe. E era como se eu andasse nas nuvens. Foi uma coisa, assim, realmente que me tocou e me transformou de uma forma que a minha vida depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi ali realmente que a minha vida começou a ser transformada. Início de ministério lá. Foi, literalmente, foi início de ministério. Uhum. Pensa aí, você começar Que dia? Hum. Dia 2? Ah, nós tem que Uhum. ir pra lá. cara, eu não tenho ideia do que é estar lá, mas é algo que eu quero viver. Uhum. Não, realmente é sobrenatural. Foi algo que realmente transformou minha vida e depois dali, eu ali foi onde nasceu a minha sede do Senhor. Era uma sede insaciável, sabe. "Nossa, eu tenho que saber, eu quero conhecer, eu comecei a ter uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, e era meu como se, tipo assim, é meu melhor amigo, sabe. Eu quero saber mais, eu quero entender mais, e ali foi onde eu comecei a ter mais essa intimidade e a caminhar mais lado a lado com o Senhor. E, assim, o Senhor trouxe pessoas na minha vida que hoje eu agradeço muito, né, pelo ministério deles, né, que influenciaram muito na minha caminhada com o Senhor. Que um foi o Thiago Brunet, que inclusive ele estava em Israel nessa minha viagem. Eu não conhecia o Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem o Conheço. Thiago Brunet, eu não conhecia ele, eu conheci ele pessoalmente, eu tirei até uma foto com ele na viagem lá. E quando eu saí dali, eu comecei a seguir ele no Café com Destino Uhum. e nas redes sociais. E ali foi onde o Thiago Brunet começou. Cada semana, né, ele vem com um estudo diferente, e eu lembro que um dos primeiros estudos que eu assisti, né, das semanas, eu não perdia uma, eu assistia todo dia. É o Brunecast. É, o Brunecast, que antes Inclusive era o Café com Deus. inclusive, é um a gente não tem problema de você assistir outro podcast. Vai lá e assiste, porque, ó, eu assisto o PrimoCast, eu Uhum, assisto o Brunecast, eu assisto o Joel J uhum, podcast. uhum. Cara, eu assisto tudo que o Jesus Cop é Jesus maravilhoso. Cop é bom. Assiste o Chaves. Assiste Jesus Cop. Eu gosto do Jesus Cop. Ah, Eu gosto do Jesus São Cop. pessoas que Eu buscam gosto qual é o nome daquele pastor que eu gosto também? É o que é Pouca Ideia. Esqueci o nome dele. eu não vou lembrar, mas a questão é, são pessoas que elas buscam espiritualidade. uhum. É, exatamente, exatamente. Edifica, né, Muito. edifica a nossa vida. Então, Thiago Brunet, ele edificou muito a minha vida. Eu lembro que um dos primeiros podcasts que eu assisti dele foi Como Ouvir a Voz de Deus. E aí eu falava assim: porque, né, acho que por muitos anos a gente pensa assim: "Não, isso daí é só para os pastores, né, só para as pessoas A gente falou isso hoje, né? super, Uhum. A gente falou super isso hoje. espirituais", né, eu É. eu ficava assim. Mas aí quando ele começou a ensinar, eu falei assim: "Não", eu falei: "Eu quero". A minha sede era tão grande que tudo que eu ouvia falar que tocava no meu espírito, eu falava assim: "Não, eu quero, eu vou aprender, custe o que custar".
E aí era aquela coisa, eu comecei tudo que o meu tempo e os meus recursos começaram a ser totalmente investidos no reino de Deus. Tudo, sabe, tipo assim, eu pagava minhas contas, pagava o que eu tinha que pagar, mas o que eu podia participar e investir para eu crescer espiritualmente, né, eu comecei a investir tudo que eu tinha. Então aí o Thiago Brunet ensinou, e aí depois da primeira semana, quando eu assisti, ele falou assim: "Você pode começar com 5 minutos por dia, né, e daqui a pouco você vai para 10 e você vai para 15", e eu era muito ansiosa. Eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar sentada, parada num lugar, eu tinha que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né. E ali quando ele ensinou, eu falei assim: "Eu vou começar a praticar isso". Aí era assim, eu falei 5 minutos no dia, Mas começou. era tempo de oração? É, ele falava assim que, né, você podia tirar 5 minutos de oração e você sentava ali, ou você orava, ou você ficava sentada só na presença do Senhor, né, como que o Senhor te direcionasse, da forma que o Senhor te Ou seja, direcionasse. gastar tempo com ele. Exatamente, intimidade. Essa é a palavra certa, Intimidade. intimidade, é. E ali eu falei assim: "Eu vou começar". Aí eu comecei com 5 minutos e eu sentava, né, aí eu falei: "Senhor, eu quero ouvir sua voz, no custe o que custar, eu quero ouvir sua voz". E ali o primeiro dia foi 5 minutos, o segundo dia foram 10. Eu lembro que no final daquela semana eu estava ali mais ou menos passando 1 hora com o Senhor, porque o tempo começou a passar e eu nem percebia. Então eu fui de uma pessoa que eu não conseguia ficar 5 minutos sentada, para depois de uma semana mais ou menos estar, tipo, 1 hora ali na presença do Senhor, e ali foi quando eu comecei a ouvir a voz de Deus. Au. Isso me pega. Isso mexe comigo, porque Dai, eh, semana passada, acho que foi na semana passada, a gente não teve podcast. Hum. A gente passou a semana, final de semana a gente viajou juntos, mas antes da viagem, o Gregory me ligou. Uhum. O Gregory me ligou e ele: "Cara, olha isso aqui que eu tô lendo, mano, eu li um negócio aqui e eu preciso falar com você". Hum. Que a Tava no gente carro. a gente troca muito, assim, muita Aham. coisa que acontece na vida dele, ele me liga e acontece comigo, Uhum. cara, a gente compartilha, a gente Uhum. vive Isso é muita muito coisa legal. junto. Uhum. E aí eu estava lendo a Bíblia aqui, mano, e eu viajei nisso aqui, isso me pegou e eu preciso falar pra alguém, Uhum. eu tinha que te ligar, ele ligou. Daí ele ligou e começou a ler Salmo 50. Hum. E quando ele chega naquela parte em que Deus está falando através do profeta pro povo: Uhum. "Eu não preciso dos teus bois, eu não Uhum. preciso dos teus sacrifícios, por Uhum. acaso como eu carne de boi?", Hum. sabe, e Uhum. exortando o povo sobre porque o povo estava sacrificando em Uhum. troca, e Hum. não Isso tá me por pegando muito. gratidão. Uhum. Isso tá me pegando muito, cara. Muito. Uhum. E aí ele começou a falar e sem querer, não sei se intencionalmente Uhum. ele estava ministrando a minha vida, ele falando assim: Hum. Não, óbvio, eu não "Cara, faço, não faço ideia. quantas vezes a gente se pega em oração, Uhum. ou questionando Deus porque ele Uhum. não fez, É, ou enchendo ele de pedidos: "Senhor, me abençoa nisso, Senhor, abençoa exato. aquilo, Senhor, É. abençoa minha casa, abençoa meu Uhum. filho", e sempre pedindo, 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 exatamente. pedindo. E a gente não sacrifica Uhum. nada por amor Exatamente. a ele. Uhum. A gente não gasta tempo ali sentado na sala, É. os 5 Uhum. minutos, para falar assim: "Senhor, eu só quero estar aqui perto do Senhor. É, Não é exatamente. por troca, não é por Aham, barganha, é. só para estar aqui". É só exato. Quarta-feira você não tava lá no culto, e o Venâncio pediu pra mim fazer intercessão. Hum. Eu falei: "Tá, Deus, e aí? O Hum. que você quer?" Uhum. Ele falou assim: "Entrega e confiança. Entrega Hum. e confiança". Amém. E eu falei: "Tá bom". Antes de subir no púlpito, eu falei, eu brinco na minha cabeça, é muito louca, porque eu dou um passo pro lado, minha Uhum. alma sai, Uhum. o Espírito Santo toma conta do corpo, eu falo: É. "Vai, é você, Aham, manda bala, pode exato, pisar". exato. E cara, foi muito isso. Você acha que teu pai, eu falei assim: "Os pais e as mães que estão Uhum. aqui não sabem o que os filhos gostam de comer, onde os filhos gostam de ir, o que Uhum. os filhos precisam?". Uhum.
Agora o filho precisa ficar pedindo, porque quando o pai quer dar alguma coisa pro filho, ele sabe o que o filho quer. Exatamente. Você acha que Deus não sabe o que a gente quer? É. Só que Deus, ele não quer essa barganha, essa troca de você só vem me buscar quando você precisa. Deus, ele quer intimidade. Exatamente, Ele intimidade. quer comunhão. É. E a comunhão é a mesma coisa assim, eu tenho uma amizade com o Gabriel, só que toda vez que eu ligo pro Gabriel, é pra pedir alguma coisa. Cara, você pode me ajudar em casa? Cara, você pode me prestar um dinheiro? Gabriel, você pode me pagar um lanche? Então, assim, vai chegar uma hora que não é uma amizade, é um interesse Exatamente. de usar os recursos que o Gabriel pode me dar ao meu favor. E isso é uma coisa que tem me pegado muito, porque hoje a maioria dos lugares, e eu não existe nome, são lugares, as pessoas estão ensinando isso. Que Exatamente. se você vier ao Senhor, você vai ter. Se você dar, você vai receber. Exatamente. Se você frequentar o culto, você vai conseguir o que você quer. Se você fazer a campanha, se você participar do congresso. É como se o se Senhor você- fosse o Aladim. Isso, A gente vem, né? Tipo assim, alisa Isso. a lâmpada e sai o, né? Só que durante muito tempo daí, eu fui essa pessoa. E eu ainda às vezes sou essa pessoa. E eu tenho caráter e hombridade para assumir isso. E porque isso é o mais eu sou importante, tratado. exato. Então, assim, eu não estou fazendo crítica à pessoa, é eu que quero ser tratado. Porque eu pedi intimidade ao Senhor. Eu falei, eu não quero chegar lá em cima. Esse dia, um tempo atrás, eu olhei para ele e falei, eu não quero chegar lá em cima. E você olhar para mim e falar assim, eu não sei quem você é. Eu até brinquei com o Gabriel, eu falei, eu não preciso que você mesmo, que você olha para mim e fala ali, ó, tá ali o Gregory, meu filho, não quero. Lá, ó. Eu falei, o que eu quero é eu chegar lá em cima. Ainda brinquei com o Gabriel, eu falei que eu quero chegar lá em cima. Tá cheio de gente, ele olhar pra mim e fazer assim. E a cara piscadinha. Exatamente. Sabe, tipo. É só isso. É well done, né? Tá bom. Tipo assim, É. tá vendo você? É. É só isso. Então, essa busca que eu tenho tido tem me levado. Isso tá me incomodando muito. Eu costumo falar muito para os meus amigos e para Poliana, né, que o Senhor, ele é infinito, né? Então, quanto mais você buscar, não tem fim, mais você vai ter, mas vai na sua sede, né? Vai da sua busca Sim. e da sua entrega e do seu coração. É por isso que eu amo Davi, né? Davi era falho, mas era um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente vê que o Senhor não busca perfeição. O Senhor busca um coração totalmente rendido a Ele. Quando a gente erra e a gente cai, porque vai acontecer, é inevitável, né? Que você se arrependa e você vem diante do Senhor e você admita, Sim. né? Senhor, eu errei, né? Senhor, eu sou falho nessa área aqui, eu preciso de ajuda. Tem pessoas e às vezes até nós mesmos, né? A gente passa uma vida toda sempre tentando esconder, né, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e a gente não rende ao Senhor, né? Porque ele diz que eis que estou na porta batendo, né? Quando a gente abrir, ele entra, né? Então, assim, aí eu sempre falo isso, eu sempre faço essa analogia, né, para as pessoas, né? O Senhor tá na porta batendo. Quando a gente abre, a gente não pode manter ele na sala só e falar assim: "Ah, não vai no quarto da bagunça", sabe? Não vai no quartinho da bagunça que às vezes a gente tem, que a gente vai, coloca lá o vecchio, coloca lá tudo, né? Tipo assim, Vai chegou entulhando, visita, fecha você a vai porta exatamente, você pra coloca poder lá. mascarar aquilo ali. Exato. É o quarto dos traumas que a gente tem, né? E aí a gente permite, a gente aceita Jesus, permite que ele entre, mas aí a gente não abre a porta do quarto para ele poder entrar e colocar em ordem, né? Eu acho que aceitar Jesus eu vi eu não lembro onde eu escutei isso, mas achei muito legal. Eu falei assim, quando você aceita Jesus, você tá na sua casa, aí o porteiro te liga e fala assim, ô Gabriel, chegou uma pessoa aqui pra você. Hum. Eu falei assim, quem que é? Cara, chama Jesus. Hum. Aí fala, tá bom, pode mandar subir. Cara, mas ele tá com um monte de coisa aqui. Uhum. Ele tá com um monte de produto de limpeza, vassoura aqui, um monte de Hum. coisa. E aí quando Jesus chega, ele não chega tipo assim, oi, cheguei. Uhum. Não, ele vai chegar, ele vai jogar tudo fora, deixar Uhum. seu apartamento limpo. Exato. Tirou tudo, a bagunça, tudo. Uhum. Agora eu vou limpar. Vem limpar É, a parede, vem passar. exato. Gente, não tô comparando Jesus com um empregado doméstico, pelo Aham. amor de Deus, é uma É. analogia, porque às vezes as pessoas. É. E aí ele vem limpando tudo. A hora Aham. que o apartamento tá sem nada de móvel, tudo Aham. limpo, ele fala, agora Agora, vamos mobiliar. exatamente. Exatamente. E esse processo Uhum. é muito legal. Não, é. Uhum. E assim, só que para você aceitar este processo, e é o legal que você falou, quando eu voltei das águas, Aham. eu renasci de novo. É. Porque ali você morreu. Uhum. E o que eu acho que falta eu entender, e eu não entendi, estou entendendo, que você tem que morrer. Uhum.
Você tem que abdicar do eu acho, Uhum. o eu penso, eu Uhum. faço, Uhum. e excluir o eu da sua vida Uhum. e não usar mais o eu. Exato, E exato. a partir do momento que você busca esse anular o Uhum. eu, É, aí é, você tá dando espaço para ele falar: "Ah, tá, então com tudo bem". certeza. E ele não é invasivo. Ele Não, não vai meter o pé na porta e falar ele é assim: "Eu sou Deus", sensível, ele é e super, ele é um gentleman. isso, Aham, ele é um isso. gentleman, E aham. ele entra de um modo suave É. e traz, que nem o Darian falou pra mim assim: "Pô, Gregory, mas eu vou para mim aceitar Jesus, o que que eu preciso deixar de fazer?". Uhum, Eu falei: "Eu não sei, é ele". uhum. Mas eu faço isso", eu falei: "Eu não sei". Vem como lutar. Eu falei: "Vem como você tá". E aí Exato. ele vai, e aí ele me liga: "Cara, você precisa ver que sensacional. Eu Hum. fiz um negócio e aquilo me incomodou, Gregory, e Uhum. aí eu me senti tão sujo". Eu falei assim: "Alguém falou pra você?". Ele Hum. falou: "Não". Aham. Falei: "Que você fez?". Ele: "Eu só senti". Falei: "Você Uhum. parou de fazer?". Ele: "Parei". Exatamente, Falei: "Pronto". exatamente. É, "Mas se esse é eu o fizer de começo. novo?". "Bora, Uhum. você vai errar, É. mas é o processo". Uhum. É o processo, exatamente. Você volta de Israel, Uhum. depois do Jordão, Uhum. e você disse que tem uma ativação ministerial. É, ali foi minha ativação. E aí eu comecei, né, nessa busca, né. E aí eu, seguindo o Thiago Brunet, né, comecei a ter essas experiências com o Senhor, onde eu comecei a passar tempo com o Senhor e orando, eh, e foi na primeira semana, né, eu comecei com 5 minutos e no final da semana eu já me peguei ele passando 1 hora e foi ali onde eu comecei a ouvir a voz de Deus. Só que todos nós temos aquele questionamento, né, tipo assim: "Será que eu tô ouvindo o Senhor mesmo ou será que é os meus pensamentos?", né. E aí eu falei assim: "Já sei o que que eu vou fazer". Falei: "Senhor, toda vez que o Senhor falar comigo, me dê uma palavra para eu ter certeza que realmente eu tô ouvindo a sua voz, uma palavra alinhada com o que o Senhor está falando comigo". Ó, que interessante, não tinha pensado nisso. E ali foi onde eu comecei a ficar fascinada. Aí eu ouvi o Senhor falando algo comigo e daqui a pouco eu pedi a palavra, o Senhor me dava a palavra e era exatamente alinhado com o que ele estava falando comigo. E eu falava assim: "Uau", e aquilo dali começou a me deixar deslumbrada, porque eu falava assim: "Quem sou eu que o Senhor está falando comigo?", né, ele tipo assim, o Senhor tão grandioso, né, o onisciente, onipresente, onipotente tá, assim, tirando o tempo dele para estar aqui presente comigo agora. E aquilo dali começou a me deixar mais e mais fascinada e foi passou ali algumas semanas, né, o Thiago Brunet teve, eh ele fazia parte do ministério dele, não sei se no momento ele ainda faz, mas acredito que ele faz, né, que eu fui 3 anos consecutivos, que foi, a Conferência Destino. Uhum. E eu falei assim: "Eu preciso ir na Conferência Destino". Então acho que foi literalmente 1 ano ou menos de 1 ano depois que eu voltei de Israel, teve a Conferência Destino do Thiago Brunet, que era em São Paulo, e ali eu fui. Foram 3 dias, era o dia todo, né, começava era quinta, sexta e sábado. Das 8 da manhã até as 9, 10 horas da noite. E e eu fui ali, pra mim, eu falei assim: "Uau", nossa, era, assim, incrível. Todo o tempo que eu tinha, eu queria estar na presença do Senhor, e eu lembro que ali eu comecei a orar. Eu falei assim: "Senhor, se eu vivesse só pra estar na sua presença, pra mim estaria, né, de bom tamanho". E eu lembro que ali naquela época eu não estava eu tinha já mudado de Connecticut para Nova York, eu não estava congregando em nenhuma igreja. E e ali foi onde o Thiago Brunet o Senhor já estava me incomodando com aquilo. E o Thiago Brunet entrou naquele dia, acho que foi no segundo dia da conferência, falando assim: "Eu sinto que tem pessoas aqui que o Senhor está chamando de volta para a igreja". Que a pessoa não está congregando atualmente numa igreja. Então, assim, eu estava tendo intimidade com o Senhor, eu estava tendo o meu momento, né, crescendo em intimidade com o Senhor, mas eu não estava congregando na igreja. E ali, quando ele falou, trouxe aquela palavra, o Senhor tocou no meu coração. Eu falei: "Senhor, eu sei que isso é pra mim. E quando eu voltar, assim que eu voltar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer". E aí eu lembro que eu voltei do Brasil numa quinta-feira ou numa sexta, e ali eu fui buscar, né, uma igreja ali ao redor. E eu já tinha participado de algumas coisas na Lagoinha de Orlando.
E ali foi onde eu vi que a Lagoinha de Nova York tinha, né, na verdade já tinha antes uma Lagoinha em Nova York, tinha fechado, e recentemente, logo quando eu voltei do Brasil, tinha reaberto de novo, com pastores diferentes. E ali eu falei assim: eu vou na Lagoinha visitar, né? E ali foi quando eu fui visitar e o Senhor tocou no meu coração e falou: tô te chamando pra cá. E o Thiago Brunet fala muito do princípio da honra, né, e de servir, e aquilo dali já estava tocando no meu coração. Eu falei assim: "Não", eu falei: "Eu vou servir". E aí eu fui na igreja, logo em seguida entrei em contato com os pastores e falei assim: "Aonde eu posso servir, né?". Aí eu falei assim: "Eu vou servir aonde precisar". Falei: "Se precisar de lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro, se precisar de arrumar as cadeiras, eu vou arrumar as cadeiras", e ali quando eu fui, né, de princípio foi o que eu fiz, né, eu limpava o banheiro, limpava a igreja, organizava as cadeiras, todo momento que eu tinha, eu queria estar lá dentro. E lá tinha culto terça, tinha culto quinta, às vezes a gente tinha culto no sábado, né, umas 2 vezes por mês a gente tinha sábado e todo domingo tinha 2 cultos, de manhã e à noite. E ali foi onde eu comecei a investir meu tempo, né, ali na igreja. Você resumindo aqui, pra pegar até onde você tá. Você saiu do zero Uhum. de relacionamento, É. do zero De de intimidade. intimidade, Uhum, e aí, através da vida dessa amiga, uhum. ela te leva até um Exato. lugar onde que você só o Uhum. viu, É. até Uhum. o momento em que aquilo que você estava recebendo ali, você começou a dar uma atenção. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Eu hoje costumo dizer, assim, que, essa minha amiga hoje, a Carol, ela não mora mais aqui nos Estados Unidos, né, ela mora no Brasil, mas nós somos amigas ainda próximas e, assim, que ela foi o meu ponto de contato, né. Ela que foi, assim, o meu ponto de contato, quem o Senhor usou, né, para plantar a semente. Então, tipo assim, ela plantou a semente lá atrás, e ali ao decorrer dos anos, né, claro que eu fui na igreja, eu fui em cultos, eu fui em encontros com Deus e tudo mais, mas era como se tivesse, tipo assim, as pessoas que passaram na minha vida foram regando aquela semente, né. E aí em 2019 Aí gerou frutos. Deus vai e te dá Deus te dá o privilégio de Uhum. pisar onde ele pisou Exato, e ali muda a chave. exato. Ali foi onde mudou a chave. Aí você volta, Uhum. tem mais um momento de busca, você É. continua buscando, você continua intensificando Uhum. o relacionamento, até que eu não posso guardar isso só pra mim, eu preciso Exato, entregar para as outras exato, é. pessoas. É tipo assim, ali foi, na verdade foi onde eu disse sim para o Senhor, né, foi a minha entrega. Eu acho que é isso que na verdade o Senhor, né, que o Senhor na verdade é o que é necessário, né, é a nossa entrega. Ao Aí ela chega no conceito onde isso tá martelando na minha cabeça aqui. Ela chegou no conceito em que Jesus fala: "Aquele que quiser ser maior no reino de Uhum. Deus, Aham, que que sirva". sirva, exato, que sirva. É. E é algo que o Senhor fala muito comigo, assim, muito mesmo. E eu sempre gostei muito de servir. Então, mas, antes eu não tinha entendimento do que era realmente, né, ser um servo de Deus. Muitas vezes a gente entende o princípio de servir da forma errada, sabe, é aquela coisa, você serve esperando algo em troca, você serve para ser reconhecido, É você mais ou menos. serve, né, então assim, acho que antes disso, era a forma que eu olhava para servir. E depois, né, que eu morri para mim, e eu permiti que o Senhor me ensinasse o que que era realmente, o que que significava servir, foi onde eu tive o entendimento, né, de que eu estava na verdade, quando eu fui pra Lagoinha, eu não olhava que eu estava servindo os pastores, eu olhava que eu estava servindo ao Senhor. Então ali fazia com que se ele pedisse para eu estar lá todos os dias da semana e eu tivesse que deixar de trabalhar para estar lá servindo, eu ia deixar de trabalhar para estar lá servindo, porque era o Senhor que estava, eu estava servindo ao Senhor, né. Claro que a gente honra os pastores, a gente está debaixo da liderança deles, Sim. mas eu sempre olhava, eu mantia os meus olhos fixados em Jesus. Uau, uau. Isso é isso é intenso, e aí, isso é grande o que ela tá dizendo, sabe, porque às vezes a maioria das pessoas eu tô da forma como você falou lá, eu tô já lá atrás, o microfone aqui na frente, daqui a pouco ele briga comigo. Comigo O não.
As pessoas, às vezes, elas estão atrás de servir por reconhecimento. Ah, Exatamente. você viu o que eu fiz? Eu lavei o banheiro, eu É. fiz isso e o pastor nem olhou para mim. Exato, exato. Ah, você viu que não sei o quê? Eu tava. Esse reconhecimento não tá aqui. Não. É porque eu acho que quem faz isso não entendeu. Exato, não entendeu ainda, exatamente. Não Eu, entendeu. é igual eu tô falando, tipo assim, meu ponto de vista de servir era antes e ao decorrer dos anos, e quando eu realmente morri pra mim e me rendi aos pés do Senhor, ele me ensinou o que que realmente significava servir. E eu lembro quando eu voltei de Israel, né, quando eu tava nesse processo, eu já tava até servindo na Lagoinha, às vezes eu me pegava ainda, né, com atitudes e hábitos antigos, né, e pensamentos, né, porque na verdade a nossa batalha é aqui na mente. Eu descia, eu morava no 5º andar em Nova York, né, então eu tinha elevador, mas eu gostava de subir e descer a escada. E aí eu subia e descia a escada falando pra mim todos os dias: "Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim", né, e tudo se fez novo. É E isso. todos os dias eu passava, toda vez que eu me pegava fazendo e eu repetia aquilo pra mim, às vezes eu passava o dia todo repetindo isso pra mim. Até que eu realmente falava assim: "Não, agora, né, passei de fase, já não tenho mais, tipo assim, essa já não é mais uma dificuldade minha", né. E então foi assim, foi um processo, né, mas é um processo que eu tinha, era aquela criança realmente, sabe. Sabe aquela criança que, eh, recebe um presente novo? Então era assim, a minha alegria, o meu entusiasmo todo dia de estar, a expectativa de viver sempre algo novo com o Senhor. E toda vez que eu ia para o culto, eu estava em expectativa, toda vez que eu ia servir, eu estava na expectativa. Então, a minha expectativa era muito grande. Então, é por isso que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor sempre, ele nos encontra onde a gente está. E ele encontra você onde tipo assim, por isso que eu falo que o Senhor, ele é infinito. Né, quanto mais você buscar, mais você vai ter dele. Então, quanto mais eu buscava e ele via ali que eu estava, assim, totalmente rendida a ele, mais ele, né, me encontrava ali onde eu estava. E não é sobre troca. Não. Hum. Não é sobre porque você lavava o banheiro que te sobrava dinheiro no final do mês. Não. Não é sobre porque você estava na igreja todos os dias que você andava de carro zero, Não. ou que você não passava por dificuldades, Na porque eu verdade. acho que é muito isso. É. Pô, como que pode a Dai tá lavando o banheiro, vai na igreja todo dia, tá servindo todo dia, Deixando de e trabalhar para deixando de servir. trabalhar e ela tá passando por dificuldade? Pô, Aham. como é que funciona É. isso? Nossa, você chegou no ponto onde o Senhor estava tocando meu coração desde cedo. Então, assim, né, o pastor de Nova York é o pastor, Silas, né, Neto. E ele, desde a primeira vez que eu comecei a servir, eles, assim, o pastor Neto e a pastora Sam, eles têm uma atenção com os voluntários muito grande. E a gente tinha reunião, né, de liderança, né, toda semana, e dos voluntários. E eu lembro a primeira vez que ele olhou pra mim, ele falou assim pra mim: "Eu vou te ensinar algo que você vai levar com você para resto da sua vida". E realmente é algo assim que, nossa, todo dia eu lembro dessa fala dele, né. Ele falou assim pra mim: "Aonde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar". E aquilo dali, naquele dia, eu falei assim: "Realmente, às vezes eu olho pra minha fé não é muito grande, mas eu decido ter uma vida de obediência ao Senhor". E quando assim, eu fiz uma aliança com Deus e eu falei: "Senhor, eu decido a ter uma vida de obediência, não custe o que custar". E ali foi onde começou, assim, igual você tá falando, as provas, na verdade, né. Porque é aquela coisa, eu sempre falo que o Senhor vai colocar a gente vai passar por vários testes, né, com o Senhor. Porque para ele poder confiar algo em nossas mãos, né, ele quer primeiro ter certeza que ele pode confiar aquilo, né, nas suas mãos. Ele quer testar o nosso coração, né, para ver aonde está o seu coração, porque onde está seu coração, ali está o seu tesouro, né. Então ali foi onde o Senhor começou a realmente pedir coisas para mim que me custaram tudo. E eu entregava com lágrimas, com dor, né. Porque muitas vezes a gente pensa: "Ah, eu tô rendida ao Senhor, tô servindo na igreja, tô lavando o banheiro, tô, né, servindo lá, ajudando a fazer o que for necessário", entendeu? Então, tipo assim, minha vida vai ser mil maravilhas, mas não. Tô blindada. Exato, tô blindada, mas não. Aí eu
Aí eu penso assim, se Paulo Hum. foi Paulo É. Amor como amor. Aham. e passou pelo que passou, sorrindo Aham. e dizendo que aquilo ali era muito bom, Aham. Quem É, somos? porque aí exatamente, exatamente. Mas são as experiências que a gente tem com o Senhor que mantém a gente enraizado e firme, né. Quando vem o vento e bate o vento, a gente não se move, porque são as nossas experiências, né. mas aí que eu acho que tá, porque E quando só vem com o você processo, tem que ter o é, processo. e o processo, muitas das vezes, ele não é um processo só de alegria. Não. Ele não é um processo de você sentir o Espírito Santo, chorar e falar: "Ah, eu entendi". Não. Não, é Aham. na dor. Exato. E E às é vezes você não entende, necessário. mas É aham. necessário. Quando você entende que por mais que seja chato, inconveniente, ninguém gosta de sofrer, Uhum. mas a dor é o processo da vida que a gente aprende as maiores Com lições, certeza, é onde a gente cresce. e aí quando você entende isso, Uhum. você começa a sentir e viver a dor de uma forma diferente. Exato, E exato. você não foca na dor, você fala assim: "Tá, tô passando por isso daqui? Tá Uhum, bom. Tá doendo? Tá uhum, difícil. Não tem esperança, não vejo, não sei como eu uhum. vou sair daqui". Deus, mas o que que você quer me ensinar? Exatamente. É aí Essa que é a é a virada de chave. chave. Exato, exatamente, exatamente. É a virada de chave. Porque ali eu comecei, estava tão dedicada a servir, e ali o Senhor, né, eu sou chefe de cozinha, e eu trabalhava para mim mesma, né, que trabalho até hoje para mim mesma. Então eu tinha meus clientes em Nova York e eu trabalhava com eventos também. E ali eu lembro que o Senhor começou a falar assim: "Não, você não vai trabalhar mais para essa pessoa, você não vai trabalhar mais nesse evento", e às vezes estava na semana do aluguel, e eu tinha que pagar o aluguel, e eu lembro desse um evento que me marcou muito, né, era um evento que eu ia trabalhar poucas horas, e eu ia ganhar uma quantia bem alta de dinheiro, né, mas era numa terça-feira, no dia do culto. E ali eu falei assim, eu comecei a me sentir incomodada, e o líder desse evento, ele era um pouco desonesto. Então eu comecei a orar, eu falei assim: "Senhor, esse homem, eu tô vendo que o que ele tá fazendo não tá certo. Não tá certo aos seus olhos, né, eu entendo que ele não serve ao Senhor, mas não tá certo e eu tô incomodada". Mas eu falei: "Mas eu preciso de trabalhar, né". E ali o Senhor falou assim comigo, "Não, você não vai trabalhar, porque você vai servir na igreja". Era tipo uma segunda-feira, né, e o evento era no dia seguinte. Ele falou: "Você não vai trabalhar, porque você vai servir na igreja amanhã". Eu falei: "Senhor, mas no final da semana eu tenho que pagar meu aluguel e eu preciso desse dinheiro". E o Senhor falou assim: "Você não vai servir". E literalmente, assim, quando eu fui pegar o telefone para poder mandar mensagem para ele, para falar para ele que eu não ia servir, na hora, quando eu comecei a escrever, ele que me mandou mensagem e falou que eu não ia precisar de trabalhar no dia seguinte. E eu fiquei assim, aquilo aí começou a acontecer, assim, com frequência, sabe. Vários contratos de trabalho que eu já tinha, assim, assinado, que já estava certo para trabalhar, o senhor começou a falar: "Cancela, não trabalha, e não faz isso, e não faz aquilo". Então ali foi onde o Senhor começou a testar, sabe, para ver onde estava o meu coração. Daí precisa precisa estar muito maduro espiritualmente para poder entender isso que você está falando. Eh, porque muitas das vezes o Senhor está nos falando Uhum. e a gente está se perguntando se realmente é É, Deus. exato. Porque igual você falou, como entender a forma como Deus faz, se na semana você precisa pagar um aluguel, você Uhum. depende daquele dinheiro, você É. precisa falar não para aquilo. Fala assim: "Poxa Deus, mas o tá aqui na minha frente, É, é exatamente. palpável, é Exato. é é o que vai pagar Aham. a minha É. moradia". E Deus fala assim: "Não, entrega". Uhum. E aí, Exato, exato. sabe? Aí, É. Não é fácil. né, mas é Não, isso. não é fácil, mas é aquela coisa, aí eu sempre lembrava do que eu tinha aprendido, né, tipo assim: "Aonde a sua fé não te levar, a sua Sua obediência vai obediência te vai te levar". levar. Então toda vez que eu me deparava com essas situações, eu me lembrava disso: "Aonde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar". Então ali começou a acontecer com uma certa frequência, até o ponto que eu lembro que eu comecei as portas de trabalho começaram a se fechar para mim. E eu me via servindo na igreja praticamente todos os dias da semana, às vezes até quando a igreja não estava aberta, estava acontecendo alguma construção, eu estava lá. E ali eu comecei a falar assim: "Senhor, eu não estou entendendo, né". Eu comecei antes eu não tinha nenhuma dificuldade, as portas estavam escancaradas para mim, eu conseguia trabalho, em qualquer lugar, mas desde quando eu comecei a ser fiel a ti, comecei a te servir realmente, as portas começaram
a se fechar. E ali o Senhor, né, começou a falar comigo, né, tipo assim, eu tô, né, te lapidando, né, então, tipo assim, só obedece. E ali foi onde eu comecei a obedecer. Eu tinha um apartamento em Connecticut que eu tinha comprado, e eu lembro que já fazia 2 semanas que acho que eu estava trabalhando só 1 ou 2 vezes na semana. E ali eu lembro de um dia todo em casa orando, era mais ou menos umas 11 horas da noite, estava sentada no sofá, e eu orando, e ali o Senhor falou comigo claramente, assim, claro mesmo, ele falou assim: "Você vai vender seu apartamento". Eu dei um pulo do sofá e eu falei assim: "Não", falei: "Eu não vou vender meu apartamento não". Aí ele falou: "Você vai vender seu apartamento sim". Aí eu falei assim: "Senhor, como que eu vou vender meu apartamento? Eu comprei com tanta dificuldade". E o Senhor falou assim: "Não, você comprou o apartamento quando você não estava me servindo, então, tipo assim, é como eu tô tirando tudo e tudo tá se fazendo novo. Isso não vai fazer parte da sua jornada". E ali, depois de mais ou menos, acho que uma hora e meia, né, nessa luta, sabe aquela a luta, né, com o Senhor, igual Jacó lutou com o Senhor, exatamente. Era eu e o Senhor ali na luta na minha sala, e ali eu no final falei assim: "Tá bom, Senhor, que seja feita a sua vontade". No dia seguinte, né, acordei com a cara inchada, né, de tanto chorar, liguei pra minha amiga que trabalhava com real estate e falei pra ela que eu estava colocando meu apartamento no mercado. Ela falou assim: "Mas você tem certeza?" Aí eu falei assim: "Tenho". Ela falou assim: "Nossa, mas seu apartamento, né, valorizou e tá alugado agora e praticamente com o aluguel do apartamento você, né, paga o mortgage do apartamento e ainda pagava praticamente o meu aluguel. Com o mortgage tipo assim, o apartamento estava alugado, Caramba. eu pagava o apartamento e ainda pagava o meu aluguel em Nova York, né". Uau. Então assim, ela falou assim: "Não". Eu falei: "Eu tenho certeza". E ali eu achava que ia ser, tipo assim: com 45 dias, 1 mês eu vou conseguir vender esse apartamento, vai estar tudo mil maravilhas, né". Foram 3 meses o processo da venda do apartamento. Então, assim, não foi fácil, teve lágrimas, né, foi difícil ali o processo, mas hoje, quando eu olho para trás e eu vejo, né, tudo que o Senhor fez, né, valeu a pena, sabe, valeu a pena. Vem com preço, né. Forja. Exato, a forja. Era tipo assim, era o Senhor forjando o meu caráter, era o Senhor me ensinando que a provisão vem dele, né, que quando a gente diz sim para ele, vem com preço, né. E o nosso sim tem um preço, sabe, mas vale a pena. E quando eu olho para trás eu falo assim: "Senhor, tudo que eu passei foi muita coisa, mas valeu a pena". A Dai deve olhar pra gente assim, olhando um para o outro assim, e falar assim: Que esses 2 malucos tão". Aham. Mas, Dai, quando você é impressionante. Vocês sentam aí e o Senhor vem confirmando, só que ele não confirma assim: "Tá ouvindo aí, meu filho? Uhum. Oxe", ele dá uma chinelada. Aham. "Toma, É. tá vendo? Eu te falei com amor, agora você toma Aham. aí, ó, pra É. você ver". Porque nós 2 Uhum. a vida inteira, eu Hum. desde quando eu me entendo por gente que minha mãe sempre me levou na igreja, Uhum. a gente sempre eu sempre tive um lar cristão, assim, Aham. Cristo era o centro da minha família. Uhum. O Gregory acho que é um pouco diferente, né, mas tem o quê? 15 anos, você falou? 15 anos de vida cristã, Uhum. e nós 2 começamos a ter esse Hum. relacionamento, Uhum. essa intimidade de chamar Deus, de chamar o Espírito Santo pra Uhum. mesa, Uhum. de falar: "Jesus Cristo, Uhum. guiando a ti", Uhum. de tirar tempo, de levantar toda manhã e escrever uma carta pra Deus, Uhum. sabe, de Uhum. separar um lugar na casa pra De poder falar. caminhar. Aham. 2 anos. Hum. De vida É. inteira de Uhum. cristão, indo na igreja, batendo Aham. cartão na Aham. igreja, Uhum. mas relacionamento com É. ele. Servindo. É. Servindo, participando das coisas, Uhum. mas sempre vivendo sempre vivendo Cristo pelos olhos dos outros. Exato, exatamente, pelas experiências da Bíblia, pelas experiências das outras pessoas. Sempre vivendo Jesus pelos olhos dos outros, Uhum. nunca com os meus olhos. Uhum. E desses 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, desses 2 anos, é que ele falou pra mim: "Agora eu vou te ensinar a depender de mim". É.
Porque no Brasil você tinha um bom trabalho, É. você tinha o conforto de estar ali perto dos Aham. seus pais, Uhum. você falava a língua, Aham. você tinha um bom carro, Exato. morava num bairro bom, tinha um bom Aham. apartamento, Aham. você sempre teve uma vida. Aqui, filha, aqui você É. não tem É, nada. exatamente. Dependência. Aqui você não Exatamente. tem Uhum. nada. Aqui você é que nem o passarinho. Você É. acorda, você não sabe Aham. o que tem pra comer, você vai Exato. sair pra batalhar, amanhã você vai Uhum. encontrar uma dificuldade e É. a você Aham. basta confiar. Amém. 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 É assim E mesmo. aí você fala assim, Uhum. só que aí, daí, sabe o que eu entendo? E não é um processo fácil, e você sabe disso, Uhum. só que é você pegar que não dá pra dimensionar Deus, não dá pra Uhum. descrever Deus e Não. não dá pra entender Deus. Exato. Então você já entende que é algo imenso. É imenso, é imenso. E aí é você querer comparar isso, você fala assim: "Ah, mas Deus ele fez o universo e ele é imenso, Uhum. mas acho que eu também consigo ajudar ele". É você É. querer ajudar Deus. Exato. E aí você Uhum. fala: "Cara, espera aí, porque a lógica não bate. Se Não. eu tenho um ser, um Uhum. homem que é do tamanho de um que não consigo calcular, que Uhum. é atemporal, que é tudo que ele é, para fazer tudo que ele faz e que ele fez e que ele Uhum. vai fazer. Uhum. Ele já estava fazendo milhões de coisas e ele já tá fazendo coisas no futuro que eu não Uhum. consigo, porque ele tá lá no futuro, ele tá no Exato. passado Exato. e ele tá Tá. aqui. Uhum. Aí eu vou duvidar dele, É. ele não vai me ajudar Exato. pô, ele deu o filho dele para morrer por mim. Uhum. E você vê seu filho pregado Hum. numa cruz, Uhum. com um espinho na cabeça e Hum. aquelas garras Uhum. rasgando a pele do Hum. teu filho, Hum. ele pagando um preço por uma coisa que ele não fez, Exato. mas ele deixou que o filho dele passasse Uhum. aquilo pelos pecados que eu cometi e pelos Uhum. pecados que eu É. e eu e você nós Uhum. vamos Vamos cometer. cometer. Que Exatamente. amor é esse? É. E aí É você um acha amor que ele não infinito. vai Uhum. cuidar? Exato. Exatamente. E é isso que eu tenho buscado. É. Porque eu tô cansado Uhum. de ficar preocupado. Eu falei pra esse cara aqui hoje, eu falei: Exato. "Gabriel, eu não quero mais ficar É, preocupado. exatamente. Eu não quero, cara". Uhum. Eu falei: "Eu quero É. realmente, eu quero descansar, eu quero aprender esse E essa descanso é do Senhor". uhum. E essa é a vontade dele, É. né, que a gente descanse nele, né, que a gente Porque tenha paz, a paz dele é a herança, né, que ele deixou pra gente, é a paz dele, porque a paz que excede todo é entendimento. isso, porque é chato você ficar É preocupado. horrível, Tendo o pai que é a gente tem, horrível. a gente preocupado. Cara, É. ser preocupado é a Uhum. pior besteira É. do mundo, você se preocupar com as coisas. Uhum. É horrível, é horrível. Sabe, não tem maior prova de amor que ele te ama, e aí você vai Não. ficar preocupado, você quer resolver com o teu Exato, jeito. é. A gente basta confiar, né, basta confiar. Então é realmente assim, não é fácil, é um processo, mas quanto mais rápido a gente Entende? aprende, né, e entende, menos a gente sofre, né. Nós poderíamos evitar muito sofrimento e muita dor se a gente, né, tivesse Obedecesse, obedecesse, tivesse esse entendimento, né, que o Senhor ele é soberano, né, e os planos dele vão além, além. Dai, deixa eu fazer uma pergunta, pra você de Uhum, uma curiosidade que eu tive quando falaram sobre você, que a Polly uhum. comentou sobre você. Eu acho que provavelmente algumas pessoas em casa também. Isso é assim, Deus trata cada um de uma forma particular. Aham. Como que você descreveria, Uhum. seja em palavras, em sons, em cheiros e em formas, Hum. escutar a voz do Espírito Santo? Hum. Nossa, é difícil até de colocar em É palavras. isso porque assim, É, eu fiquei muito interessado é nisso. difícil até de colocar em palavras, porque assim, e principalmente ultimamente, eu tenho vivido experiências tão incríveis com o Senhor ultimamente, que quanto mais você vai crescendo, mais você vai ouvindo, claro. E aí, é assim, quando você se coloca disponível para o Senhor, realmente, assim, ele, né, te usa da forma que ele quer. E eu ultimamente estava até falando com há uns dias desse para trás, né, que o maior presente, sabe aquele presente talvez que você recebeu quando você era criança? Um presente que você recebeu na sua vida, que te marcou muito e você lembra sempre, né. Para mim, assim, o melhor presente que eu recebi na minha vida foi o Espírito Santo, né. Então assim, o melhor presente, o maior presente, então eu trato com zelo, né. Então assim, toda vez que eu penso, é precioso, sabe, é mais valioso que ouro.
E para mim, desde quando eu comecei, né, lá atrás, né, passando esses minutos ali e treinando os meus ouvidos para ouvir mais e mais a voz do Senhor, e conforme foi passando os anos e o Senhor foi afiando mais os meus ouvidos, né, porque às vezes a gente passa pelo tempo de questionamento: "Senhor, eu ouvi mesmo isso?", né, então por muito tempo foi essa questão de eu ouvi o Senhor no íntimo e eu pedi um versículo da Bíblia para o Senhor confirmar, principalmente se fosse uma palavra para alguém. Quando o Senhor me dava uma palavra para eu entregar para alguém, eu falava só com uma confirmação e outra confirmação e outra em cima, porque é aquele temor de você não Eu usar o entendo. nome de Deus em vão. Eu entendo. Sabe, então eu tinha muito e a maior forma, na verdade, que o Senhor fala comigo é através de sonhos. Que legal. Senhor, assim, e quanto mais eu fui me aprofundando, os sonhos foram ficando mais intensificados, sabe. Então hoje antes era que eu sempre tive sonhos, né, mas antes era eu passava aquele tempo ali com o Senhor e eu pedia confirmação na Bíblia. Na palavra de Deus. E um tempo desse pra trás o Senhor falou assim: "Ok, já passou essa fase, eis que eu agora eu vou fazer algo novo, e você já não vou mais falar com você dessa forma". E aí eu tive aquele momento que eu falava assim: "Não, Senhor, por favor, não tira isso de Não mim, muda, né". né. E ele falou assim: "Não tô tirando isso de você, eu simplesmente tô te chamando pra, né, para o outro nível". Sabe, aonde eu vou treinar os seus ouvidos para você não ficar mais nessa Dependência. dependência, sabe, para você ter mais, confiança, sabe, e se você se mover com mais ousadia. E ali quando o Senhor falou isso para mim, eu confesso que eu fiquei, né, com um pouquinho de temor mesmo, né. Eu falei assim: "Tá bom, Senhor, que seja feita a sua vontade". E realmente foi onde o Senhor começou a falar comigo de outras formas, né, ele já me dava sonhos, ele intensificou mais os meus sonhos, e aí ele começou a me dar sonhos e ele falava assim: "Não, agora você vai lá e você vai", ele começou a me dar sonho com outras pessoas. Ele me dava sonhos de pessoas ao meu redor, pessoas, né, que, né, ou minha família, ou amigos, ou pessoas às vezes que eu já não tinha contato por anos. E aí ele falava assim: "Agora você vai lá e você vai entregar o sonho para a pessoa". Eu falava assim: "Senhor, mas esse sonho não faz sentido para mim". Esse sonho não tem pé e nem cabeça, né. E eu ficava assim, mas ele falava: "Vai entregar". E quando eu ia e compartilhava o sonho com a pessoa falava assim: "Nossa, mas você estava dentro da minha casa ontem, você estava, né, tipo assim, vendo o que que eu estava fazendo", né. E aquilo dali fortalecia a minha fé, né. E eu ficava assim: "Uau, como que pode? Tipo assim, quem sou eu?", sabe. Que o Senhor, né. Porque literalmente, se o Senhor tá te entregando algo muito pessoal, alguém que Aham. você não Não tinha tinha nem intimidade, ideia nem ou contato. intimidade, Aham. isso é surreal, Aí eu isso fica é era, e eu ficava assim, e aquilo dali, aí eu desligava o telefone com a pessoa e sabe quando você ficava, tipo assim, como se eu estivesse andando nas nuvens. Foram essas experiências que eu comecei a ter com o Senhor, né. E e ali foi só aumentando. foi Deus que te pediu pra vir pra Charlotte? Foi, Como foi isso? o Senhor que me pediu para vir pra Charlotte. Né, eu fui para o Brasil em 4. 2024, no em maio de 2024, tinha um retiro, na verdade, na Lagoinha, se chamava Moriá, Uhum. com a pastora Zenete, não sei se você já ela é líder do Ministério de Intercessão, ela é pastora lá no Brasil, da Lagoinha, em Belo Horizonte. E quando eu ouvi falar no Moriá, todo mundo falava: "É um pedacinho do céu na terra", né. Aí eu falei assim: "Eu quero, eh, participar". E ali mas eu queria participar e eles vêm de vez em quando para os Estados Unidos, né, mas eles não viriam para os Estados Unidos em nenhum momento breve. Então quando eu comecei a orar, o Senhor me permitiu que eu fosse para o Brasil. E desde o momento que eu entrei no avião para poder ir para o Moriá, eu ouvia o tempo todo dentro do voo o Senhor falando comigo: "Sacrifício, sacrifício, sacrifício". E ali eu ficava assim: "Sacrifício, sacrifício, Senhor", né, tipo assim, não tô entendendo, né, mas aquilo, o Senhor falava comigo claramente, né: "Sacrifício, sacrifício". E aí eu fui para o Moriá, eram 4 dias, e eu fui cheia de expectativas, né.
E foi incrível, né, conheci pessoas incríveis, foi um tempo, assim, muito precioso com o Senhor. E no final, a irmã da pastora Zenete, né, a pastora Débora orou por mim antes de eu sair, né, do retiro, depois dos 4 dias, e ela falou assim pra mim: "Você não viveu o Moriá aqui, você vai viver o Moriá quando você sair, daqui". E ali eu fiquei meia assustada, né, e eu falei assim: "Tá bom, né". Aí ela orou por mim e me entregou umas palavras, né, que o Senhor tinha mostrado a ela, que falou me tocou profundamente, né, porque ela não sabia nada da minha vida, então assim, eu via que era realmente o Senhor falando comigo. E ali quando eu saí do Moriá e eu entrei no Uber, eu estava indo para o Rio, porque minha família é do Uhum. Rio. Eu ia ficar 12 dias no Rio antes de eu voltar para os Estados Unidos. Quando eu entrei dentro do Uber, o Senhor falou comigo claramente, ele falou assim: "Você não vai ficar com a sua família", que eu estava indo para casa da minha tia. Ficar lá com ele. O Senhor falou: "Você não vai ficar com a sua família". E eu falei assim: "Como assim, Senhor? Não vejo minha família há mais de 1 ano, como que eu não vou ficar com a minha família?". E o Senhor falou assim comigo, "Não, eu te separei, e você não vai ficar com a sua família". E ali ele falou comigo um nome de uma rua. Ele falou assim: "Você vai ficar em tal lugar". E eu falei: "Senhor, são 11 horas da noite, meu voo vai chegar no Rio de Janeiro 1h e pouca da manhã, o Rio de Janeiro é perigoso, como que eu não vou ficar? Minha família tá me esperando, como que eu não vou ficar com a minha família?". E ali o Espírito Santo me direcionou a abrir o aplicativo do Airbnb, né. E quando eu abri o aplicativo do Airbnb, a primeira coisa que apareceu pra mim foi um apartamento com o nome da rua que eu tinha ouvido o Senhor falar comigo. Uai, explica aí. E quando eu vi aquilo dali, eu não questionei. Eu falei assim: "Já entendi, Senhor". Mas aí eu pensei: "Não vai estar, tipo assim, 1h e pouca da manhã no Rio de Janeiro, quem é que vai colocar um apartamento disponível, né, pra você entrar uma Deixar e pouca pronto da lá. manhã, né?". Geralmente check-in é entre 11 e as 3 da tarde, né, ou Uhum. talvez durante o dia, pois o apartamento estava disponível para eu entrar quando eu chegasse lá 1h e pouca da manhã. E aquilo dali me tocou de uma forma tão grande, que eu falei assim, eu fiquei assim, sem palavras, né. E aí eu fui para o Rio, cheguei lá, eh, eu falei: "Senhor, mas eu que né, 12 dias aqui no Rio, longe da minha família", e o apartamento era no Recreio, na beira do mar, assim, então E sua família morava onde? em Realengo. Nossa, Em Realengo é e longe. Campo Grande, então, É tipo assim, muito longe. então, tipo assim, tava mais ou menos uns 45 minutos, né, de Sim. Campo Grande e 45 minutos mais ou menos de Realengo. E ali eu passei aqueles dias, eu vi a minha mãe, né, alguns dias, mas os meus irmãos eu só vi eles uma vez. 12 E dias? 12 dias, só vi eles uma vez. E ali eles começaram a questionar, tipo assim: Que tá acontecendo que você, né, tá aqui no Rio e você não vem ver a gente, ou você não marca pra gente poder ir aí?". E começou os questionamentos, né. Só que é aquela coisa, quando você ou você teme ao Senhor ou você teme o homem, né. E eu ia dormir todo dia chorando. Eu ia dormir chorando, porque meu coração estava partido, eu queria estar no meio da minha família, eu queria ver os meus irmãos, eu queria ver minha família, mas eu estava obedecendo ao Senhor. E eu lembro que ali se passaram, uma semana, passou uma semana e era um domingo. E eu pensei assim: "Ah, hoje eu vou lá no quintal da minha família, tipo assim, não vai ter problema não, né, Senhor?". Porque era onde eu ia ficar, né. Minha família mora, tipo, numa comunidadezinha onde tem várias casas, né, de família. Minha tia eu ia ficar lá na casa da minha tia, e ali tem meus primos, minhas tias, tudo, e domingo geralmente a família todo mundo se reunia ali no quintal. E eu tentei chamar um Uber, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, chamar um Uber pra ir lá. Tentativa, né, tentei primeira vez, aí não tem nenhum Uber disponível. Só que no aplicativo a gente vê um montão de Uber. Falei assim: "Como assim não tem nenhum Uber disponível? Eu tô vendo um montão de Uber disponível ao redor e não tem Uber disponível". E ali eu tentei a segunda vez e quando eu tentei a terceira vez eu senti aquele impacto aqui dentro de mim. Aí eu falei: "Opa", aí eu fui para o joelho, falei: "Senhor", aí o Senhor me falou: "Já te falei que você não vai estar perto da sua família, deixa de ser desobediente, você não vai lá, vai na igreja". Aí quando eu olhei pro relógio, 6h30, o culto começava às 7h. Eu falei: "Tá bom, Senhor". Tentei chamar o Uber pra ir pra igreja, 2 minutos o Uber chegou. Aí eu falei assim: "Gente, como que pode, né?".
Aí eu falei assim, tá bom. E eu fui, assim, o Senhor falou comigo de uma forma, né, sobrenatural. Faltava mais ou menos uns 4 dias pra eu ir embora. Eu fui levar minha mãe no médico no último dia que eu estava no Rio, né, meu voo era tipo 1h da manhã. Eu fui levar minha mãe no médico, e quando eu estava ali esperando, né, a minha mãe ser atendida, eu decidi entrar, era uma terça-feira, para poder assistir o culto de terça-feira, né, o culto Hope da Uhum. Lagoinha, e de Orlando. E quando eu entrei, tinha um pastor de fora pregando, e ele estava pregando a respeito de Abraão. Sai da E tua foi casa. ali, aham, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei, né. E ali foi onde eu entendi o que que o Senhor estava fazendo. Porque quando eu saí, ele, né, ele pregou e no final, ele falou de quando Abraão, né, subiu o monte Moriá para sacrificar Isaac. Eu tinha Hum. acabado de sair do retiro Moriá, e ela falou: "Você não viveu o Moriá aqui, né, Olha. sacrifício, Moriá, sacrifício, você vai viver o Moriá quando você sair daqui". Ela já tinha me avisado, eu não tinha entendimento de nada. Eu fiquei assim, quando O ela falou, sacrifício, então, no caso, seria esse tempo de exatamente, apartar você exato, da da tua minha família. família, que o Senhor já sabia que realmente ia ser um sacrifício para mim. Eu, muito apegada aos meus irmãos e à minha família. Então, quando eu vou para o Brasil, tipo assim, todo o meu tempo lá é dedicado a eles. Então, o Senhor já sabia e já estava me avisando e me alertando, só que eu não tinha entendimento. E no voo, quando eu entrei no voo, o que que eu ouvia? Sacrifício. Sacrifício. Então eu entrei no voo, sacrifício, sacrifício. Aí eu vou e participo do Muriá, eu não tinha conectado. Aí no último dia, antes de eu vir embora, eu vou, abro o YouTube, Deus. tá tendo o culto estava live, e o médico, e o pastor falando, pregando a respeito de Abraão. E foi ali aonde eu entendi. Falei assim: "Uau". Falei: "Gente, como que Deus Deus é detalhista, é cara. detalhista e ele é perfeito". E ali foi quando eu, né, tive essa experiência que me tocou muito, né, realmente essas experiências, apesar de vir com sacrifício, fortalece muito a nossa fé. Sim. Então ali eu voltei do Brasil e eu estava assim, e aí quando eu voltei faltavam poucos meses para o meu contrato do meu apartamento em Nova York vencer. E eu comecei a orar e o Senhor falou assim: "Não, você não vai renovar o contrato aqui, você vai mudar". Aí eu falei assim: "Senhor, para onde eu vou?". Aí ele: "Para North Carolina". E aí eu nunca tinha vindo em North Carolina, nunca tinha vindo aqui antes. E ali eu comecei, de a princípio eu falei assim: "Tô ouvindo coisa na minha cabeça, né". E aí o Senhor começou a me dar confirmações. Eu comecei a ver placas de carro em Nova York de North Carolina. Ó o Dária. É, Dária. comecei a ver placas com North Carolina, tudo que aparecia pra mim no YouTube era de North Carolina. E começou, sabe, eu falei assim: "Gente, que doideira, tudo que eu vejo agora é só de North Carolina". Aí o Senhor falou assim comigo: "Eu vou te mandar a última confirmação pra sua igreja". Aí eu fiquei, né, na expectativa e ao mesmo tempo curiosa do que o Senhor ia mandar. Naquela semana, era uma quinta-feira, eu não trabalhei naquele dia, eu passei o dia todo na presença do Senhor, e eu fui para a igreja, pra preparar as cadeiras, né, e preparar o púlpito, né, para o pastor pregar. E geralmente eles tinham um protocolo naquela época, né, que a gente tinha, um dos ushers tinha que ficar parado perto do púlpito, se caso o pastor precisasse de ajuda, né, então a gente servia água, levava mesa, tudo, né. Eu tinha sido assigned naquele dia, né, eles tinham me dado aquele cargo, né, de ficar parada lá perto do púlpito. E eu não tinha ideia que a gente ia receber um pastor de fora, naquele dia. E então eu preparei tudo, tô parada lá, passou o louvor, presença do Senhor estava forte, tudo, e aí daqui a pouco subiu um pastor americano no púlpito. E quando ele subiu, ele se introduziu, né, ele falou assim: "Oi, boa noite, meu nome é JJ, e eu sou pastor da Elevation Church, eu moro em North Carolina". E quando ele falou isso, só tinha algumas pessoas que sabiam o que estava acontecendo na minha vida na igreja. E eles estavam sentados no banco da frente, eles olharam pra mim e falou assim, tipo assim: "Já era, né? É. Agora já não, tipo assim, já não tem mais". Super. E quando eu eu falei assim, Explica aí. eu falei: "Senhor, não tem". Falei: "Não tem como". E ali eu fiquei assim, tão tocada com aquilo, que eu falei: "Senhor, eu não, assim, não tem como eu falar mais nada", né. Falei: "Tá bom".
E ali, literalmente, se passaram 2 semanas, eu estava aqui. Em Charlotte. Uhum. E na verdade, nem em Charlotte, né? Eu fui, tipo assim, a minha confirmação veio da Elevation, a minha visão era North Carolina, que o senhor estava falando que era para eu mudar para North Carolina, só que eu procurei apartamento de longe, eu nunca tinha morado aqui, eu fui parar em Indialand, que era 1 milha de North Carolina, mas na verdade era South Carolina. Mas Indialand fica perto da Elevation, não fica? Fica Indialand, perto, porque aí eu acabei, a confirmação veio de um pastor de lá, eu me baseei ali naquela redondeza, né? E eu tava tipo 5 minutos da Elevation, que foi onde eu congreguei mais ou menos por alguns meses, né? Uhum. Mas eu tava em South Carolina. E aí eu mudei depois de 2 semanas, só que uma coisa incrível era que toda vez que eu passava da linha de North Carolina de South Carolina para North Carolina, o Espírito Santo me tocava assim e falava: você foi chamada para cá, não para lá. Cara, é a questão do território. Território. O Senhor é muito específico. E aqui é muito louco. Exato. Eu não sei o que tem em Charlotte. Aham. Eu não sei o que tem em É. North Carolina. Aham. Não sei. Aham. Mas eu falo que Charlotte em si, não conheço as outras cidades, mas Uhum. Charlotte em si, Aham. ela tem algo diferente. Tem. E o Senhor era específico. Toda vez que eu dirigia, que eu cruzava a linha de uma cidade para outra, o Senhor falava comigo: você foi chamada para cá, não para lá. E era uma coisa assim que eu falava assim, gente, que doideira, né? Tipo assim, eu tô 1 milha. 1 milha. Eu moro em South Carolina, mas é questão de 1 milha, né? E o Senhor falava comigo toda vez que eu cruzava a linha. Então, assim, desde o momento que eu vim, né, pra cá, foi algo que, assim, sensação de realmente de pertencimento, né, mas ao mesmo tempo de ver essa precisão, sabe, do Senhor, de locais e tudo. O que ela deixa pra gente aqui hoje, cara, é valiosíssimo. No episódio passado, Deus falou muito sobre perdão. Foi. E hoje, Deus vem e frisa, praticamente ele congela essa palavra hoje no podcast de hoje. Obediência. Uhum. E não é uma obediência da boca pra fora. Não, literalmente. Não é uma obediência assim, ai, eu sou fiel ao Senhor. Olha a força da frase que ela deixa pra gente aqui hoje. Aonde a tua fé não te leva, a tua obediência te levará. E essa obediência exige muito sacrifício. Muito. Muito. Muito sacrifício. Muito sacrifício. Ai, que valioso que você tem. E aí, Você tá deixando eu deixo essa para você que tá em casa, onde você estiver. Tem coragem? Tem coragem? Porque eu não sei se, eu falo por mim agora, se eu abdicaria de muitas coisas que você abdicou por essa obediência. Espero um dia entender isso e quero entender isso para ser obediente ao Senhor, mas não é uma coisa fácil não, daí. Não. Sabe Não onde é que eu uma- falharia? Eu falharia em dar o controle total pra ele, porque até hoje eu não consegui entregar o joystick. Toma, Senhor, controla aí. Eu não consegui até hoje. Eu quero, é necessário, eu sinto que é algo que eu preciso fazer, inclusive, se puder, hoje, mas eu ainda não peguei o joystick, entreguei pra ele, falei assim, Senhor, é teu. Eu, na verdade, hoje eu entendo assim, né? É claro que a gente vai aprender até o último dia que a gente estiver aqui na Terra, né? Então eu quero sempre ter o coração nessa postura, né? Que o Senhor vai estar sempre me ensinando. Eu nunca vou saber suficiente e sempre vai ter algo a mais, né? Mas hoje eu entendo que assim a linguagem do Senhor é obediência, né? E intimidade, né? Porque na palavra dele ele diz, né? Que os filhos dele são conhecidos como os filhos dele porque obedecem a ele, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, todos nós somos filhos do Senhor, mas não, entendeu? É a obediência, é a linguagem. Você pode achar que você é filho, mas às vezes ele não acha que você é filho. Exato. Você pode falar, porque falar todo mundo fala. Todo mundo fala, porque vem com preço, entendeu? Então a E gente... a gente não tá disposto a pagar o preço. Exato. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço.
Daí, A boa ovelha ouve a voz. Exato, É. exatamente. Uhum, é. eu queria primeiro te agradecer Hum, por você vir, disponibilizar o seu tempo pra gente aqui. amém. Que forte. Estender esse convite para outras oportunidades quando você sonhar. Uhum. Nossa, então vou vir todo dia. Nos avise. Olha, Deus falou para mim Aham. e eu preciso ir aí dar um recado. Venha, Amém. pode estar no meio do podcast, que abre a porta aí e fala Amém. e pode ir. E eu queria deixar esse momento aqui que você deixasse um recado e falasse o que o Espírito Santo quer que você fale para quem está ali agora Hum, assistindo e fica à vontade, no seu tempo, do jeito que você quiser. amém. E é isso. Amém. Bom, o que eu diria é que vale a pena, que não é fácil, né? Essa jornada com o Senhor, assim, não é fácil. Vem com nosso sim pro Senhor, sempre vai custar algo, mas que vale a pena. E é o que eu falei desde o começo, né? Aonde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar. E o começo de tudo é a intimidade com o Senhor, né. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, se você quer ter direcionamento e clareza de propósito da vontade do Senhor para sua vida, seja íntimo de Deus. Comece com os 5 minutinhos igual comecei, ele é um bom pai, peça confirmação, peça clareza, ele vai te dar a clareza. Uma das passagens na Bíblia que me toca muito é Salmos 139, que diz que antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias aqui na terra, mas para a gente poder viver esses dias, a nossa vida precisa estar totalmente rendida aos pés do Senhor. Então, se você quer viver, os seus dias, os dias que te restam aqui na terra, conforme a vontade do Senhor, se renda a Ele, que você vai viver todos os dias, conforme o livro da vida. E vale a pena, porque a vontade dele é maior do que a nossa, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no presente, ele está no nosso passado, ele está no nosso presente, ele está no nosso futuro. Então, é o nosso direcionamento, o nosso GPS. Então isso tudo vai vir, esse direcionamento e essa clareza vai vir da sua intimidade com o Senhor. E e ele é fiel. Encontra ele no seu local íntimo e ele vai estar lá sempre, já te aguardando e esperando por você. Amém. Eu tô quieto. Eu também não. Eu subi Eu só vou deixar. Exatamente. Eu não tenho mais o que fazer. encerro para atrapalhar. Se eu tocar, estraga. Estraga. Se eu Bom, tocar, Dai, estraga. mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigada por me mesmo, receber. Que é isso, prazer é nosso. Fica à vontade, daqui é seu também. Todo mundo que vem aqui eu falo, que isso daqui é seu também. Amém. Tá? Então, quando quiser voltar, a gente não convida mais. Agora você tem a chave da porta. Amém. Você só entra. Tá? Eu vou voltar com certeza. Sinta-se à vontade. Obrigado Amém. mesmo. Tá bom? Amém. Fulaninho que tá lá, sentado, fazendo nada. Se aí, boca aberta. Acabou de escutar o que a Dai falou. Entendeu? Se isso não edificar a sua vida, volta. Escuta Até de novo. fazer sentido. Até entrar na sua cabeça. Mas eu quero viver isso que a Dai falou. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero ser que nem ela. Eu quero escutar. Entra no link abaixo, tira a foto do que. Não, tô brincando. Tem um preço para ser pago. Exato. Esteja consciente disso. Sacrifica o que tiver que sacrificar. Morre. Literalmente morre para as tuas vontades. Morre para você. Não vai ser tudo fácil. Mas Pra dizer a verdade, nada vai ser fácil. Só que é melhor você enfrentar um problema com ele. Com ele ao seu lado, te dando orientação de como resolver, do que você que não sabe de nada. Você não sabe de nada. A única coisa que você tem é esse segundo que você tá respirando aí, meu amigo. Porque nem o agora você tem, porque o agora já passou. O agora já foi. E o agora passou de novo. Então, assim, você não tem nada. Então, quer? Busque. Mas tenha consciência que existe um preço a ser pago. Porque não adianta nada você começar e não querer pagar o preço. Aí você vai perder seu tempo em vão. Vai lá. Então, se firma. Estuda. Busca. Batalha. Enquanto se pode. Que ainda dá tempo. Vai passar por tribulação? Vai. Vai doer? Vai. Mas a vantagem é que tem alguém para te dar força.
tem a vantagem que todo dia tem alguém para recuperar suas forças. Tem alguém para te orientar, tem alguém para curar suas feridas. E o bom de ser cristão é que aqui você sempre vai encontrar alguém que tá buscando a mesma coisa que você, meu irmão. Amém. Não tem ninguém perfeito aqui. Certo? Então, vai subir a caixinha. Segue nós, eu sempre. Eu não gosto de ficar falando isso, que me irrita. Eu gosto, porque o inferno se preocupa com números. Então é algo que nós também devemos nos preocupar em quantas vidas devem ser salvas. Exato. Então, aproveita esse aviãozinho aí, envia para o seu amigo, envia para um casal, envia para o seu inimigo. Ah, eu não gostei, vou enviar para ele só para infernizar ele. Mas Faça. vai que Deus pega ele e te pega junto também. Manda aí, envia. Porque não é, Segue nós. isso não é sobre números. Não é sobre... Que eu e o Gabriel, a gente não vive disso. Mas é sobre quantas almas a gente pode roubar do inferno. Exato. Entendeu? Sim. Quantas pessoas a gente pode fazer o evangelho chegar? Quantas pessoas Jesus pode alcançar através desse instrumento aqui? Não é sobre nós. Nunca vai ser. E se for E o dia que uma, for, se o dia que for uma, sobre nós, que isso daqui acabe. E se for uma, já Isso. valeu a pena isso aqui Isso. tudo. Se for uma pessoa que assistir esse vídeo ou assistir qualquer outro e aceitar Jesus, já valeu a pena estar aqui. Certo? Meu irmão, obrigado. Mais Não, um. obrigado. Tá Obrigado. bom? Obrigado, gente. Tchau, gente.